Pessoal, boa noite. Já estamos aqui. Hoje é com o Vitor Rezende, que também já é postulante no nosso processo. E o tema vai ser a crise no turismo. A gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos ver qual vai ser a nossa demanda hoje. A gente tem tido audiências muito boas. Quero agradecer o trabalho de vocês todos, chamando bastante gente para participar aqui. A gente tem conseguido ter bastante ibope e estamos progredindo muito nas redes sociais e na disseminação aí do nosso projeto. Vou tentar chamar o Vitor já aqui. Já está ele aqui. Guardar ele entrar. Oi, Vitor. Opa, tudo bom? Estamos Tudo escutando bem? bem? Boa noite, bem-vindo. Está aparecendo Boa bem. noite. Então, a gente ainda está no aquecimento, que só começa mesmo às 7h30, a gente vai esperando o pessoal ir entrando. Está chegando aí, Estela, está sempre firme aí. Nossa musa do novo, sempre presente em todas, né? Ela é muito ativa. E assim, é um motivo assim, de estímulo para todos nós, né? A abnegação que ela tem aí no trabalho para propagar o novo, as propostas do novo. Olá, Vitor, você Vera, está tudo em que, bom? em que etapa do processo seletivo? Eu estou na terceira fase, Já está na estou terceira também. concluindo ela agora. Pretendo estar finalizando ela amanhã, entendeu? Não é piada de mau gosto de 1º de abril, não. Vou terminar ela amanhã mesmo. E depois é só aguardar a resposta da aprovação ou não. Tá certo. Mas eu acho que a turma que está entrando na terceira fase, acho que todo mundo está conseguindo passar bem por ela, né? Eu só tenho elogios do pessoal, né? Pessoal muito bom, muito ativo. Dá para ver que o processo seletivo veio peneirando bem o pessoal, trazendo só o pessoal realmente preparado na terceira fase. E quem quer que passe, né, que chegue na aprovação, que vá para em julho para a nominata, vai estar representando muito bem o novo. Concordo 100% com você. Concordo 100%. Eu acho que o que eu acho muito legal da participação de todos os nossos candidatos, que eu não me canso de falar, é o espírito de grupo, né? E que está bem de acordo com o princípio do novo, de que é de não acreditar em Salvador da Pátria, ou seja, nós vamos levar essas ideias à frente como um grupo, não necessariamente A, B, C ou D. Qualquer um que entrar vai representar bem, vai fazer as entregas que a cidade do Rio de Janeiro precisa, com os princípios e valores do novo. E, na verdade, Eu um acredito. ajuda o outro, né? Um ajuda É, muito o outro. o processo seletivo fez a gente se conhecer bem e criou essa união. Eu acredito no seguinte, que por mais que não sejam todos aprovados, no caso, para vereador, que não venham a ser eleitos, mas os que ficarem vão acabar ajudando muito os que passarem, né, na aprovação. Verdade, Isso não porque a tem gente dúvida. acabou se unindo em volta de um projeto. Eu vejo todo esse processo muito benéfico, né, de união da galera. Eu não vi isso em nenhum outro partido, do pessoal trabalhar realmente junto, né? A gente não se vê como competidor, a gente não se vê como adversário né, para o futuro. Né? Ninguém está tentando puxar o tapete de ninguém. Isso é muito legal. Bom, eu vou começar, como eu sempre faço, fazendo uma rápida apresentação, principalmente para quem tiver de novo, né, que entra aí todo dia, e a gente está tendo um aumento na rede social bastante expressivo, uma média de 150 por dia, que está sendo muito bom. Espero que também você usufrua muito aqui, que as tuas redes aumentem bastante, viu, Vitor? Participando aqui da Obrigado. live. Recomendo que todos façam live, se comuniquem, já que a gente está recolhido e deve ficar recolhido em casa, mas que a gente não pare de trabalhar. Então, eu falo até que antes que eu estava falando de andando, conhecendo e aprendendo, agora nós estamos conectando, conhecendo e aprendendo, né?
Bom, eu sou Fred Luz, carioca, nascido na zona norte do Rio, em Todos os Santos, mais velho de uma família de classe média, de 5 filhos. Estudei escola pública a minha vida toda, tenho mais de 30 anos de experiência em gestão, fiz vestibular e aí entrei numa universidade particular, a PUC, onde me formei em engenharia, fui bolsista lá. Me formei bem cedo, com 21 anos de idade, fiz concurso à Petrobras, então tive uma experiência de quase 6 anos numa empresa pública, mas resolvi migrar por um convite para as Lojas Americanas, que na época era uma empresa que passava por alguma dificuldade, e onde eu conheci e tive a oportunidade de estar exposto a um modelo de gestão maravilhoso que moldou muito a minha vida dali para frente. E com muita gestão, busca da excelência o tempo todo, colocar pessoas certas no lugares certos, sem nenhum tipo de apadrinhamento, meritocracia total, focado em conseguir resultados. A Lojas Americanas prosperou muito, né? E hoje está aí espalhada pelo Brasil todo, é uma das empresas bastante saudáveis que existem no Brasil, né? Que vieram já desde aquela época lá. Eu fiquei lá quase 15 anos, saí de lá, resolvi empreender e logo depois eu me tornei sócio de uma rede de lojas de roupas e vestuário, também baseado no Rio de Janeiro, a Richard. E com a Richard nós depois compramos a Salinas, outra rede de lojas também, bastante conhecida no Rio de Janeiro. Também gestão de qualidade, colocando pessoas certas nos lugares certos, nós prosperamos muito. Aumentamos as vendas, o número de lojas, geramos muitos empregos. Isso durou até 2011, quando nós vendemos a companhia. E aí, logo depois, eu fui convidado para a experiência do Flamengo, né? Que eu comparo muito com o que acontece no Rio de Janeiro. E até por um dos estímulos, ter passado pelo Flamengo e ter conseguido também, num trabalho em equipe, conseguir recuperar uma marca de enorme potencial, mas que era extremamente degradada, desacreditada, por causa do aparelhamento político. Uma vez rompido esse aparelhamento político, nós podemos equilibrar as contas, podemos gerar os recursos para depois poder fazer os investimentos na atividade fundamental do clube, que é o futebol, e hoje o Flamengo é uma entidade absolutamente autossustentável, né? E a mais forte do Brasil, disparado do ponto de vista de exuberância financeira, de capacidade de montar time, e melhor do que isso, de sustentabilidade, que passou a gerar o ciclo positivo. Então, quando chegou em 17, eu resolvi, assim, caramba, será que não dá para fazer nada mesmo pela nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso estado, pelo nosso país? Por que eu também não tento influenciar para fazer uma mudança no poder público? E aí, nesse processo de aprendizado, no primeiro momento, porque eu não tinha certeza da viabilidade, hoje eu acredito ser possível, eu conheci o Partido Novo, com o qual me identifiquei, e que prega não ter privilégios, combate ao uso do dinheiro público, diminuir o tamanho do Estado, dar mais preponderância às pessoas, facilitar a vida das pessoas, não permitir a mistura do dinheiro público também na estrutura partidária, misturando mandatários com direção partidária, fazendo processo seletivo para garantir que seus candidatos tenham qualidade. A gente acabou de falar um pouco desse processo seletivo aqui antes, que é importante. Não estou dizendo nem que ele seja perfeito, mas ele é importante para garantir qualidade daqueles postulantes a cargos públicos que o partido oferece à sociedade. E no Partido Novo, mais que o processo seletivo acabou também gerando uma grande união no grupo, né? Serviu também para colocar todo mundo seguindo a mesma direção, né? A mesma linha que o partido segue, entendeu? Deu aquela paradinha nas arestas para colocar todo mundo já no caminho. É uma das razões até, você pega o ranking dos políticos, dos deputados federais, que tem uma medida externa, o ranking dos políticos é uma entidade independente, dos 513 deputados federais, os 8 melhores são os 8 do Novo. Isso não é por acaso, é porque tem um mínimo de qualificação. E acredito também que aqueles que eventualmente não tenham passado pelo processo seletivo dessa vez, estão num processo de aprendizado e na próxima vez vão entrar para se candidatar a deputado estadual, deputado federal e continuar a luta. E vão estar trabalhando junto a quem está seguindo em frente na campanha, participando desse processo.
E lá na frente eu também tenho certeza, a gente já vê direto, aqueles que eventualmente não forem eleitos, que vão estar ainda no nosso sistema de desenvolvimento. Nós estamos todos aqui para melhorar a cidade do Rio de Janeiro. Bom, aí eu participei também da transição do governo do Zema, que também está entregando o que combinou na campanha, colocando equipe técnica no secretariado, fazendo processo seletivo, sem nenhum tipo de apadrinhamento político, e nem mesmo de pessoas do Novo. Nós tivemos até problemas em Minas com gente do Novo que achava que, pelo esforço que fez, deveria ter um lugar. E não é assim. De novo, é seleção pela melhor competência para exercer aquele cargo ali, o que não é necessariamente de uma pessoa do Novo. Então, com trabalho técnico, o Zema já está conseguindo entregar resultados e é o primeiro vencedor de uma eleição majoritária no Partido Novo, o que mostra que nós temos possibilidades. É difícil, é árduo, mas é possível. E aí eu resolvi participar do processo seletivo aqui no Rio de Janeiro, para a Prefeitura do Rio. Fui aprovado, sou o único aprovado, e estou trabalhando para me tornar conhecido, para estudar questões do Rio de Janeiro, porque candidatura mesmo, se acontecer, vai ser na convenção partidária, que é feita no período de 20 de julho a 6 de agosto. Então, hoje, nós não estamos numa campanha eleitoral, nós não estamos pedindo voto, nós estamos estudando problemas e debatendo problemas da cidade do Rio de Janeiro, e a gente apresenta propostas até mesmo para que vocês possam questionar, acrescentar, participar. E hoje, aqui com o Vitor, a gente vai estar falando de turismo. Mas para o Rio de Janeiro, eu falo sempre de uma forma muito resumida, que o nosso projeto é acabar com a bagunça que a gente vê espalhado em tudo que diz respeito à Prefeitura do Rio de Janeiro, ao governo da cidade do Rio de Janeiro, e para isso a gente vai fazer um choque de gestão, que significa colocar pessoas certas nos lugares certos, como eu já falei, acabar com cabide de emprego, qualquer tipo de apadrinhamento, dar muita transparência ao que a gente for fazer, ter metas claras e objetivos claros, e com a transparência permitir que a população até questione esses objetivos, para a gente eventualmente revê-los, e também descentralizar muito a atuação da prefeitura, levando o problema para mais perto da sociedade, para permitir que a sociedade também discuta os objetivos ali daquela localidade. Segundo, é ter tolerância zero com a corrupção, que, como eu falo, é o lado mais macabro da política atual. Pessoas que entram no poder público não para fazer entrega de serviços a nós, pessoas que vivemos aqui, mas para se apropriarem do bem público, de uma forma escusa, né? Esses caras saqueiam o dinheiro e não entregam serviço para as pessoas que mais precisam. Com isso, a gente pretende fazer a saúde funcionar com o dinheiro que tem, muito melhor do que é hoje, porque os desvios são enormes, a falta de gestão e de eficiência levam a casos impressionantes. O dia que a gente for falar sobre saúde aqui, a gente tem vários casos de remédios jogados fora, por prazo de validade vencida, a de não ter as corrupção e a má alocações administração matam mais do que qualquer epidemia. Que o político corrupto mata mais do que qualquer vírus, né? Para a gente facilitar a vida do pequeno e médio empreendedor, para fazer com que a cidade volte a gerar negócio, seja atrativa para as empresas, para a cidade voltar a ser importante. Nós estamos perdendo empresas para São Paulo, para Belo Horizonte, para Recife, para Florianópolis, por absoluta falta de cuidado e de foco no que é essencial na cidade para fazer. E como terceiro pilar, a educação, para garantir um ensino fundamental de qualidade, começando pelo primeiro tijolinho, que é garantir que 100% das nossas crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano, aos 6 anos de idade. Então, resumidamente, é isso. E agora eu vou passar a palavra para o Vitor, para ele se apresentar também. E ele é que vai conduzir o tema hoje, né, da crise do turismo, hoje, mais agravada ainda por essa questão aí do coronavírus. E a gente vai ter a oportunidade de debater, aí eu faço intervenções, vocês fazem perguntas, e a gente leva a nossa conversa aqui hoje. Vitor, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Vitor Rezende, né? Estou participando também do processo seletivo para vereador aqui do Rio de Janeiro. Tenho 32 anos, sou turismólogo,
guia de turismo, tenho pós-graduação em planejamento e gestão de eventos e estou terminando agora um MBA em gestão de hospitalidade e turismo. Eu achei interessante trazer esse tema para o Fred pelo seguinte, né? Nós temos o Rio de Janeiro, que é uma cidade que respira turismo, né? Praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro têm uma história a ser contada. E eu tenho muito orgulho como guia de turismo de contar essa história para os visitantes aqui do Rio de Janeiro. Começando a situação que a gente está passando agora, a gente veio de uma queda muito abrupta de 2016, logo depois das Olimpíadas do Rio, porque houve uma crise de confiança na segurança, uma crise de confiança no governo. E desde então, o turismo veio se recuperando. Pronto, apagou minha luz aqui. O turismo veio se recuperando e aos patamares que estavam já de antes da Olimpíada. 2020, a gente teve recordes de turistas no Carnaval do Rio. Isso mesmo com o início da crise do coronavírus. Porém, logo após o Carnaval, praticamente a gente viu uma onda de cancelamentos, de adiamentos de serviços. Inclusive, eu tenho uma empresa de turismo, trabalho com transporte e receptivo de turistas aqui no Rio de Janeiro, e de uma forma que nunca foi vista antes. Praticamente todos os serviços, eu falo da minha experiência, depois do Carnaval, 2 meses à frente, foi tudo cancelado. Entendeu? E sem direito normalmente a multa que tem pelo cancelamento, principalmente quando está muito próximo à data. E isso pegou praticamente todo mundo do turismo de surpresa. São 52 atividades que são influenciadas direto ou indiretamente pelo turismo, né, de hotéis, aeroportos, serviço de receptivo, como que eu faço, guias de turismo, museus, tudo isso depende da cadeia turística. E, de repente, a gente viu uma queda, né, que eu estava vendo alguns números, que foi da Hotel Invest. Aqui no Rio de Janeiro, a gente estava com uma ocupação média por volta de 70%, que é uma ocupação média boa para o ano. Esse ano, eles estão com uma expectativa já que caiu para 35%. Então, e nesses 35% não se sustenta a ocupação média dos hotéis. A ocupação atual, acho que os últimos números são do dia 22, dos hotéis do Rio de Janeiro estava em 13%. Eu acredito que agora a gente esteja com menos. Vários hotéis eles fecharam as portas e dispensaram os funcionários. Outros hotéis que trabalham como residência estão trabalhando com um número bem reduzido de funcionários, mas a crise que a gente está tendo agora nunca antes foi vista. E não tem previsão. Pessoal que fala 2 meses, 3 meses para retornar, a gente não se tem uma ideia. Até por causa do seguinte, quando a gente passa por uma crise econômica no turismo, uma crise econômica geral, a última atividade a retornar normalmente é o turismo. Então, o que a gente está vendo aqui agora no turismo é uma situação muito preocupante, porque com um número mínimo de turistas, mínimo de circulação de pessoas, sem previsão de receber renda. Saiu até uma notícia hoje no jornal O Dia, né, de como está a situação dos guias de turismo na cidade. Então, a gente está num momento de muita incerteza, né, do futuro. E isso ainda está deixando todo o planejamento ainda, né, das empresas, dos guias, de toda a rede relacionada ao turismo, muito incerto. Porque a gente não sabe quando que vai acabar. Uhum. Tem muito emprego informal, assim, entre guias de turismo, ou são formais os empregos? Ou a maioria é informal?
o turismo ele tem a sua rede formal, né, que são os hotéis, aeroportos, pontos turísticos. Os guias de turismo, muitos são MEI, mas outros trabalham sem ser como MEI, como informais, né, apesar de terem registro o Ministério do Turismo. Mas não só isso é influenciado, né, na parte dos informais. Por exemplo, a gente vê o vendedor de mate na praia de Copacabana, ele é um cara que trabalha para o turismo mesmo sem saber. E ele é influenciado pelo movimento turístico. Né? A gente vê o Sem dúvida. taxista, a gente vê o Uber. Todas essas, quando eu digo que o turismo ele atinge diversas áreas, é porque não é só o direto, tem toda a parte do indireto e os serviços que são prestados. Muitas vezes também incluem os informais. Eu estava vendo aqui, né, a Liga dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro, eles estão com pedidos, né, de ter uma viabilização de renda, algum tipo de renda para eles no período, porque justamente é um período de muita incerteza. Quem trabalha com turismo está acostumado a momentos de altas e baixas, né? Mesmo quem trabalha com turismo corporativo. Só que nunca a gente viu uma baixa que fosse 3 meses, 4 meses e completamente sem serviço. E sem previsão disso terminar. Né? Então, realmente, essas pessoas estão precisando de auxílio, estão precisando de ajuda. Pontos turísticos estão fechados, né? Tem layoff de funcionários. E as respostas que a gente está tendo do governo agora, né, são o auxílio que foi agora aprovado na Câmara de Deputados, né, que é de R$ 600 por informal. A gente teve a AG Rio, agora ela lançou, não lembro agora qual é. Informal e MEI também, né? MEI também está nisso. Isso, informal e MEI. Tem um auxílio que foi agora aprovado de R$ 600, né, e 1.200 para mulheres donas de casa. Mas, fora isso, eu não sei o que mais pode ser feito, o que está sendo feito. Né? Tem a criação dos hospitais de campanha, que estão ocupando alguns locais que eram antes utilizados pelo turismo, por exemplo, Maracanã, e outras áreas abertas, Rio Centro, que isso já acaba gerando movimento, acaba gerando alguma renda para aquele meio específico, né, que pelo menos ele não fica completamente desassistido. Mas o que a gente está tendo agora é uma queda de 90% do turismo. Né? Então, o que ainda vai ser feito, né, para essas pessoas, eu ainda não sei, ainda não se tem certeza. A verba que foi disponibilizada pela AG Rio, se eu não me engano, foram 200 milhões há alguns dias atrás. Agora eu não sei direito a data. Mas ela praticamente acabou no mesmo dia. Porque você pensa o seguinte, no estado do Rio de Janeiro a gente tem 8.000 guias de turismo, 3.000 agências de viagem, né, aproximadamente, e você tinha uma verba de 200 milhões, sendo que agências de tamanho, acho que pequeno e médio, tinham direito de pegar até 500 mil para caixa, né, com 1 ano ou 2 anos para começar a pagar, e os MEIs e guias de turismo tinham direito a pegar até 21 mil reais. Só que a demanda foi tão grande, né, e o valor alocado para isso foi tão baixo que eles acabaram muito rapidamente. Né? Então... E depois temos que ver na mão de quem foi parar esse dinheiro. Eu acho até que uma investigação interessante é ver onde é que foi parar esse dinheiro, na mão de quem. Né? Um dos riscos que eu estava vendo quando eu li esse lançamento era o seguinte, que você podia pegar esse dinheiro, né, sem comprovação de destino, porque esse dinheiro seria usado para caixa. Né, para o caixa das empresas, para elas se manterem nesse período. Só que quando você faz isso sem comprovação de destino, é um risco muito grande, porque você não tem como dizer que uma empresa, às vezes, tamanho médio, tamanho grande, que tinha um caixa razoável, que pudesse sustentar esse período, pegou esse dinheiro por pegar, e deixou uma outra empresa que não tinha essa condição desassistida. Né? E na área de turismo... E na área de turismo, na Rio Tour, é onde acontecia a maracutaia desse governo aí do Crivella, né?
Tanto que o cara da Rio Tour saiu, né? E com relação a Rio Tour também tem o seguinte, eu tive contato com o pessoal, esses dias eu passei conversando com o pessoal, né, de Conventions Bureau, tanto do Rio quanto de Niterói, agências de viagem, pessoal hoteleiro, que é amigo meu, e o que eu soube dessa última gestão, né, da gestão Crivella, é que eles fizeram um desmonte de todo o serviço que a Rio Tour fornecia. Basicamente, eles criaram vários entraves, várias burocracias, né, e não afirmando, mas quanto mais existe burocracia num determinado serviço, maior a facilidade de se ter algum tipo de corrupção. Fazer né? a dificuldade para vender a facilidade. Um dos exemplos era que antigamente você podia fazer a legalização de eventos através do site do Carioca Digital. E hoje você não pode mais fazer isso. Você tem que ir diretamente ou pagar um despachante. Poxa, para que eu vou pagar um despachante se eu podia fazer isso antes online? Né? Então foram barreiras que foram criadas nesse último governo. E até hoje, aqui que a gente está tendo, nesse momento de crise, eu não vi um pronunciamento da Rio Tour sobre algum planejamento, algum contingenciamento relacionado ao turismo. Isso ainda eu não encontrei, não creio que tenha sido enviado até agora, e até o próprio governo Crivella, as respostas dele estão sendo muito apagadas, né, com relação à resposta que a gente está tendo à crise. Né? Você vê que os hospitais... Mas, na verdade, já é um governo apagado, né? Não, ele já foi apagado por natureza, né? Agora ele sumiu. Ele praticamente sumiu, desapareceu dos noticiários, não quer dar nenhuma solução, não quer dar nenhum apoio. E uma das coisas que eu acho que era um momento de protagonismo, né, para os prefeitos, para os governadores, era de justamente criar um gabinete de crise, de se juntarem todos e colocarem todos os recursos que se tem disponíveis, né, sentarem, conversarem e ver como seria essa distribuição, independente de, por exemplo, esse hospital aqui público é do Rio de Janeiro, municipal, não pode mexer nele, não. Não, a gente devia fazer justamente a alocação de recursos, né, como uma estratégia de guerra, né, de combater os focos. E a gente não vê nenhuma movimentação disso, né, municipal, estadual, está muito, muito pobre essa união. Parece que eles estão dependendo completamente do nível federal. Isso não só na saúde, como também no turismo, como também em outras ações que a gente está vendo hoje. Agradecer aí a participação do Felipe Sabará, que é o aprovado no processo seletivo lá de São Paulo, que está aqui com a gente. Abração, Felipe, bem-vindo. Um belo nome lá para São Paulo. Pois não, continue. Não, eu acho que você devia falar um pouquinho do que você vislumbra sobre oportunidades para a gente sair da crise ou pós-coronavírus, né? Quer dizer, eu acho que talvez o melhor caminho, né, vencida a etapa do coronavírus, que vai passar, a gente só não sabe exatamente quando, é a prefeitura incentivar um calendário de turismo corporativo, incentivar convenções, ações aqui, buscar com a iniciativa privada, com as grandes empresas, que façam muitos eventos aqui no Rio de Janeiro, até mostrando a necessidade de recuperação da cidade, né, de trazer nesse momento em que se tem muita solidariedade de todos os lugares, trazer para cá a oportunidade de geração de emprego, porque o turismo individual, isso a gente vai ter muita dificuldade em retomar no primeiro momento. Então, acho que a gente deve buscar aqueles calendários que foram, inclusive, apresentados aí no governo do Crivella, lá no começo, pela sociedade civil, né, aquele calendário mensal de eventos, que nunca essa prefeitura tratou disso com seriedade. O calendário ele existe, só que o que acontece? Quem trabalha na área de eventos, isso eu conversei até com o Conventions Bureau aqui do Rio de Janeiro, eles não sabem como se coloca um evento naquilo, e nem como consultar os eventos que estão na agenda de eventos. Então,
como é que você cria uma agenda de eventos que você não pode adicionar no seu evento? Ninguém sabe quais são os requisitos para se colocar o evento lá e acaba gerando conflitos. Por exemplo, que eu escutei na própria reunião que a gente teve do Conventions Bureau, que eles fizeram um congresso médico no Rio Centro, né? Fizeram toda a programação, a captação, eles fazem um trabalho muito bom de captação de eventos. E na execução do evento, eles foram descobrir que o município do Rio de Janeiro tinha autorizado no Parque dos Atletas um show do Sandy Júnior. Brincadeira. No mesmo momento que estava tendo um congresso médico no Rio Centro. Entendeu? E com um fechamento de tráfego. Entendeu? Então, como é que a gente quer ser levado a sério quando não se tem esse tipo de organização? Né? Não se tem essa conversa com os órgãos privados e públicos, né? Não se tem essa sinergia. E não só isso, como a gente, para combater essa crise, né, agora já entrando, né, nessa última parte, né, do pós-crise, a gente precisa incentivar. O turismo corporativo, ele é um grande quebrador de ciclos. Né? O Rio de Janeiro, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não vive do turismo sazonal, ele não vive do turismo tradicional. Ele vive, sim, os hotéis se sustentam, os centros de convenção se sustentam, os eventos se sustentam através do corporativo. Que eles que mantêm a ocupação da cidade num determinado mínimo. Né? Que é justamente quebrando os ciclos de alta e baixa. Então, a primeiro momento, seria o incentivo de trazer esses eventos de volta para a cidade, né? Incentivo também que necessita do carioca consumir os produtos turísticos do Rio de Janeiro, que é até comum, assim, eu trabalho com turismo, eu sou guia, escutar às vezes o carioca falar, pô, cara, eu moro aqui nessa cidade há 30 anos, 40 anos e eu nunca fui no Cristo. Pois é. Eu nunca fui no Pão de Açúcar. Poxa, cara, conheça a sua cidade, né? Ao invés de você ir para... Mas eu acho que falta também por lado da prefeitura, né, de estimular isso, de falar. Eu até cito sempre o exemplo né, que eu fui a Bonito no ano passado, no começo do ano passado, já tinha ido há 15 anos, 18 anos antes, e comparando, eu falo sempre isso, comparando Bonito com a Floresta da Tijuca. Né? Bonito tem um turismo, a pessoa pega um avião daqui, vai para Campo Grande, pega um carro, anda mais não sei quantas horas de carro, 2 a 3 horas de carro, 2 horas e meia, 3. E tem uma estrutura legal lá que é privada nas fazendas, é legal, é bem feito. Mas, por exemplo, a Floresta da Tijuca é muito melhor do que Bonito. Sim. Só que não tem estrutura, não tem serviço, não tem programa de qualidade ali para o turista fazer. Não se tem um calendário que utilize não tem organização. Um objeto maravilhoso que existe. Não existe isso no Sambódromo, não existe isso ali na cidade do samba. Aqueles barracões ali são verdadeiras Universal Studios. Né? Alguém falou aí, para atrair os investimentos, para atrair que o pessoal tenha vontade de fazer ações, convenções no Rio de Janeiro, é preciso que a prefeitura dê exemplo, que a prefeitura, que o poder público seja um interlocutor de qualidade. Não é gastando dinheiro nem dando subsídio, mas é facilitando, organizando o calendário de tal maneira de não ter sobreposição, conversando muito com a iniciativa privada, que na verdade é quem resolve isso daí, quem faz. O governo tem que ser pequeno e entrar para facilitar e estruturar. Aí as coisas andam e aparece dinheiro para caramba para fazer. Mas primeiro, e isso eu vivi muito lá no Flamengo, você tem que recuperar a credibilidade. Porque a crise que a gente se quem vem fazer não acredita no poder de organização da cidade, esquece. A crise que a gente sofreu no pós-Olimpíadas foi basicamente uma crise de credibilidade na cidade. Mas em tudo. Porque se viu o estouro da violência, se viu diversos escândalos de corrupção, se viu tudo acontecendo. Então, logo após as Olimpíadas, então a gente teve aquela queda drástica, né, absurda. E a gente perde empresas também
Empresas vão embora do Rio de Janeiro, ou não querem, ou preferem ir para Recife, ou Florianópolis, ou São Paulo, ou Belo Horizonte, pelo mesmo motivo. Quando eu falo assim, choque de gestão e tolerância zero com a corrupção, é porque essa mistura de incapacidade de fazer, que eu chamo de leniência por um lado, e por outro lado, a má-fé que gera corrupção, e a incapacidade é uma facilitadora da corrupção também. Eu vi muito isso lá no Flamengo. Quando você faz o choque de gestão, estabelece objetivos, acompanha, você começa a ver os desvios com uma facilidade muito grande. Você fala, peraí, como é que o negócio aqui custa 10 e para nós está custando 20? Entendeu? Como é que em São Paulo esse mesmo serviço custa 5 e aqui custa 50? Opa, não é razoável. E aí você começa e, pô, peraí, tem que custar 5. Mas lá é 5. Então vamos lá ver como é que faz. E aí você corrige. É isso, a gente está perdendo nisso. Eu não estou falando do que eu acho. Eu estou falando do que eu sei, do que eu vivia. Em tudo quanto é lugar que eu tive a oportunidade de trabalhar. Quando você coloca um objetivo claro, quando você tem a humildade de aprender com quem faz melhor do que você, se você chamar as empresas e falar assim, vem cá, por que uma empresa prefere ir para São Paulo do que vir para o Rio de Janeiro? Onde é que a gente perde? Por que prefere ir para Florianópolis que do Rio de Janeiro? Eu sei que vai aparecer. Olha, a gente não está nem perdendo mais tanto para São Paulo. Burocracia. Né? A gente perde para Minas Gerais, a gente perde para o Espírito Belo Santo, Horizonte. a gente perde para o Sul. Exatamente. Por quê? Então, isso a gente tem uma capacidade que, por outro lado, a cidade tem muito ativo. Tem universidades excelentes, tem infraestrutura muito grande. Que, resolvidas essas pequenas questões, na minha opinião, e colocando seriedade e credibilidade, a gente vai atrair muita volta. Vai atrair investimento, vai atrair empresa querendo ficar aqui, e a gente entra no ciclo positivo. No Flamengo foi feito isso, assim, de forma muito simples. Não foram grandes invenções, não são grandes invenções. Fazer a saúde funcionar, como eu falo, de novo, é ir lá, olhar quantos médicos tem que ter, qual é o melhor horário, qual é o horário que eles têm que trabalhar, não só os médicos, como todo mundo, qual é o índice que a gente tem que ter, colocar tecnologia para ter o prontuário eletrônico no sistema, para não ter que refazer exames, para comprar certo remédio, não deixar comprar demais, para fazer competição de preço e estabelecer uma tabela de preço, tanto para a OS como para a Rio Saúde, pelo menor preço e não permitir que se compre pelo preço maior, por ter uma noção da demanda, do consumo de cada remédio, para não se permitir que se compre muito remédio de um fornecedor amigo, tudo isso. São pequenas coisinhas que você vai ver no final da história dar um caminhão de dinheiro para você melhorar o serviço público. E no turismo não é diferente, porque quem tem que fazer turismo é a iniciativa privada. A cidade, o governo entra como facilitador, como indutor, como descomplicador. Sim. A parte da iniciativa privada que a gente vê e atuando bem, né, que eu conheço bem o pessoal de Niterói, do Convênio Bureau de Niterói, conheço o pessoal do Convênio Bureau aqui do Rio, tive uma conversa com eles antes desse período do corona. Eles fazem justamente a captação desses eventos corporativos para trazer à cidade. Só que, em vez de facilitar, a prefeitura ela veio nesse último governo dificultando, né, cortando todos os laços com a iniciativa privada, impedindo dela fazer, né, justamente parte do calendário oficial da cidade, e às vezes dificultando a trazer outros eventos. E tudo isso acaba influenciando, né? Às vezes você perde um evento, ou então você tem um evento que é mal feito. A pior coisa que pode acontecer é um evento ruim. Um evento ruim, ele ecoa lá fora, principalmente um evento de nível internacional. E então, se a prefeitura não atrapalhar para o evento correr, já é meio caminho andado para um evento ter um sucesso. Dizer mais sim do que não, é descomplicar, é facilitar, é apoiar. É dizer mais sim do que não, é descomplicar, é simplificar, é apoiar. Vitor, eu já vi que teu assunto é turismo direto, a gente está nele aqui.
Mas eu gostaria também de fazer uma pergunta para você, na hipótese, né, de você vir a ser candidato e sendo eleito a vereador, quais seriam assim os principais pontos da sua atuação e da sua plataforma? Olha, para o turismo, eu gostaria justamente de ter uma maior integração. Eu queria talvez criar meios em que haja uma maior integração entre o privado e o público, né, para justamente facilitar a gestão, facilitar trazer novos eventos, facilitar trazer turistas, né, descomplicar. Hoje a gente tem, por exemplo, a Rio Tour, que seria no auxílio, a luz apagou, que seria no auxílio também dessa captação de eventos, que fazia colhia os dados da cidade justamente para estudos. Hoje a Rio Tour não está mais fazendo esse tipo de coleta de dados, né? Os dados que a gente tem vêm do Conventos do Bureau, que é uma instituição privada, né? Sem fins lucrativos, mas é uma instituição privada. A gente tem, por exemplo, pontos de informação que não informam a cidade, não se conectam com a cidade, né? Eu lembro de ter conversado contigo uma vez sobre privatização do serviço de informações turísticas do Rio de Janeiro, né? Você fazer de uma forma que eles pudessem se comunicar com os pontos turísticos, com os atrativos, né? Não funcionasse somente, né, como a gente vê as cabines de informação da prefeitura no aeroporto, no centro da cidade, Copacabana, em Ipanema, não sejam só distribuidores de mapa, né? Que você possa ver condições de turismo, de condições do Cristo, que você possa adquirir os ingressos lá, que você possa saber como é que está o Pão de Açúcar, saber se tem algum show de alguma escola de samba acontecendo. Isso podia estar tudo num lugar então, só, a pessoa entra na internet em um local tudo na só, hora. Que você possa ter essa informação, e eu digo Sem dúvida. e você possa também adquirir diretamente. De novo, digitalizar, né? Digitalizar. Uhum. Então, toda a minha parte, né, que eu quero trazer, caso eu venha ser aprovado, é justamente a parte de descomplicar o turismo, descomplicar a vida do cidadão e facilitar empreender. E aí também tem revogaço, né? Várias leis que devem existir que atrapalham pra caramba para simplesmente tentar destruir essas leis, né? Porque eu vejo que hoje, na atuação, né, de um vereador, e eu acho que o Novo pode ter um papel importante na medida em que construa uma boa bancada, é de pegar um monte dessas leis esdrúxulas aí e, porra, acabar com elas, acabar, porque isso já facilita pra caramba a vida de quem quer empreender na cidade, né? De quem quer fazer negócio, de quem quer desenvolver. E no turismo não é diferente. E mais do que além do turismo, tem algum outro assunto que seja assim, que você tenha foco, que você tenha estudado e esteja estudando? Olha, eu acredito, né, uma coisa que eu gosto muito é a parte de ocupação dos espaços públicos que a gente tem, né? A gente tem um abandono muito grande de praças, de locais de evento públicos, tendas culturais, etc., que acabam não sendo utilizadas pela população ou subutilizadas. Então, permitir que, se fosse possível, trazer empresas para administrar alguns locais, claro, com contrapartidas pelo local, que trouxesse pessoas, que fizesse shows, que pudesse abrir esses espaços, né, que a gente tem para fazer eventos para a população novamente. Né? Que aí a gente vai ver, quando você tem um maior fluxo de pessoas pelo local, a gente vê uma menor degradação. Né? A gente vê, por exemplo, a Praça Paris, né, que a gente teve um caso recente daquela estátua da Mãe de Deodoro sendo arrancada, uma estátua de mais de 400 quilos, como ninguém viu. Como isso aconteceu? Inacreditável. Né? Como ela desapareceu e não se tem notícia. Então, justamente, abrir esses espaços de forma que eles possam ser ocupados pela população, né? Através de incentivo à cultura, através de incentivo a eventos no local, entendeu? Não só na Praça Paris, como diversos outros lugares que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, abertos, né? E eu não vou esquecer da parte que vem da minha família. Eu sou filho e neto de professora do município, minha avó era professora
daqui da Escola João Cópica, em Piedade. Minha mãe foi professora da Escola João Cópica, em Piedade. Eu sou de Piedade, não fui professor, né, porque eu acabei caindo para o turismo. Mas eu apoio justamente essa parte que você fala de melhorar a educação de base, melhorar o incentivo das crianças a ler, a escrever, e não só isso, como adquirir a cultura da cidade, a conhecer a cidade, conhecer, realmente você ter aquele carinho pelo local onde você mora, né? Pelo seu bairro, pela sua região, pela cidade em si. Entendeu? Isso é o que eu pretendo trazer. Não que vá ser só essa a minha pauta, né? Porque eu entendo, né, o trabalho de um vereador, você vai estar 90% do tempo, 95% do tempo, a grande maior parte do tempo, votando coisas que não tem nada a ver com a sua área. Né? E isso eu acho uma coisa muito importante do processo seletivo do Novo e de toda a parte, né, ideológica do Novo, que é o seguinte, independente se alguém for eleito, né, pelo turismo, pela saúde, pela educação, você vai votar coisas que não tem nada a ver com a sua área. E com isso a pessoa é bem interessante que se conheça a base ideológica daquela pessoa para saber como ela vai agir nessas situações que você não conhece, que você não previu. Né? Senão a gente acaba tendo casos de esdrúxulos de você ter um candidato que foi eleito por uma pauta liberal apoiando uma coisa que é completamente oposta, completamente... né, que acontece, né, a gente vê muito, o que a gente mais vê é isso no nosso Congresso Nacional, que é o que tem mais foco da mídia. Mas, como eu falei, eu tenho pleno conhecimento que eu vou estar votando coisas, caso eu venha a ser eleito, caso eu venha a ser aprovado no processo seletivo, que não tem nada a ver com a minha área. E daí também a importância de você formar uma boa equipe que trabalhe contigo, que te dê o apoio de conhecimento para você votar, né? Que eu acho que votar muitas das vezes é mais importante do que você criar leis, né? Te dá todo o apoio para você votar e justificar o seu voto de forma que esteja de acordo com a sua ideologia, com a ideologia do partido, com aquele alinhamento dado. Perfeito. Vitor, olha só, a gente já está há mais ou menos uns 10 minutos de acabar o nosso tempo. Tem mais algum tema que você gostaria de tratar? Você gostaria de conversar sobre a atualidade, alguma coisa? Olha, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode jogar aí embaixo. Eu tento dar uma pincelada. Eu não vi nenhuma pergunta, assim, só vi alguns comentários que a gente acabou enfatizando. Eu vi o Bruno Mega ele falando do turismo corporativo, mas a gente já falou abordou dele. Eu vi alguma pessoa falando do carnaval. A gente teve um carnaval recorde esse ano, entendeu? Foi muito uma coisa bom. Que foi completamente ponto fora da curva. Apesar de todo aparato municipal estar funcionando contra o carnaval, a gente teve um carnaval bom, sem grandes incidentes. E eu acredito o seguinte, que no carnaval a prefeitura tem que incentivar, né, o carnaval de bairro, você descentralizar os eixos do carnaval até para você criar um menor caos na cidade. Que hoje o que a gente tem é uma concentração muito grande dos eventos, dos blocos, caindo no centro do Rio, caindo no eixo Copacabana, Ipanema, Leblon, e você causa toda aquela região para parar, né, por causa do carnaval. Então, eu acredito que essa descentralização seja o mais benéfico, porque você não tem aquele pessoal saindo da Zona Oeste para ir para o centro, você não tem aquele pessoal saindo da Zona Norte caindo para a Zona Sul. Então, você tem uma movimentação menor na cidade, você gera um caos do tráfego menor, né? E com eventos menores mais fáceis de você contornar caso se tenha algum problema. Né? Então, eu acredito não que os megablocos sejam um problema, eles já fazem parte do nosso carnaval, mas que o que deveria ser incentivado é as coisas mais locais. Né? Que o que acabou de se perdendo muito com a administração atual, que
ela se focou nos grandes blocos e acabou proibindo os menores ou inviabilizando que eles saíssem. Eu acredito que eu tenha respondido o que o pessoal queria falar do carnaval. E eu queria trazer uma outra coisa que não falaram, mas que eu vejo como muito importante, né? O que é o Réveillon aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma data que você praticamente fecha metade da Zona Sul para um evento, durante um dia inteiro. Você movimenta um grande número de pessoas e você tem uma grande desorganização, tanto na chegada quanto na saída, né? Eu acredito que a prefeitura poderia trabalhar melhor na parte de sinalização, na destinação de transporte, do transporte, através de hubs, através de criação de hubs ali, por exemplo, em Botafogo, hubs ali no Maitá, né, na Lagoa, às vezes coisas que você ajudasse a ter o escoamento das pessoas. De novo, é o poder público entrando para organizar e para facilitar, porque também é uma festa maravilhosa, onde o Rio de Janeiro fica lotado, muita gente de fora que gosta de vir para cá nesse período, que a gente poderia oferecer, sem dúvida, um serviço muito melhor. Peraí que chegou um monte de mensagem aqui agora, eu não estou conseguindo ver, peraí. Anterior, você teria um programa de integração com a Secretaria de Educação, com os alunos da rede pública? Olha, um sofrimento para quem mora nesses lugares. Isso tem que ser resolvido. A Estela também assim, falando. Realmente, nesse período é um sofrimento, mas eu acredito que o que falta é a organização, né? Que você tem cerca de 2 milhões de pessoas circulando numa região muito grande, a pé, e com pontos de dispersão muito baixos, e que você tem um sistema de metrô que não suporta a carga, né, desse número de pessoas saindo ao mesmo tempo, né? Agora, respondendo a Sandra. Foi a Sandra que falou? Isso. Da parte da escola pública, né, turismo da Zona Norte. Olha, eu acredito que os jovens, né, de todas as idades, eles têm que ter maior conhecimento das suas origens, da sua região, né, da cidade. E o incentivo também à visitação desses locais. Já existe o passe livre para os estudantes, então por que não o professor pegar mesmo um ônibus de linha, pegar um trem e visitar algum lugar? Entendeu? Ter esse incentivo de visitar o Museu Aeroespacial, visitar... o Museu da Manhã tem vários programas gratuitos, inclusive, para isso. O MAR também tem. E mesmo os locais que têm uma administração que cobra ingressos, né, pública ou privada, normalmente para as escolas públicas, se você tem um agendamento, eles têm um programa gratuito, né? Então, incentivar justamente essa movimentação, conhecimento dos pontos turísticos, conhecimento dos locais da cidade, conhecimento da história do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é muito importante para a identificação da pessoa com o local. E até isso pode até influenciar na preservação da história da cidade e dos locais, dos pontos históricos. Não, e teve uma pergunta aqui sobre a questão do turismo da Zona Norte. Tem muita situação cultural na Zona Norte que poderia ser muito melhor explorada. Berço das escolas de samba, né? O Jardim Zoológico, né? Que é ali em São Cristóvão, é mais perto do centro. Mas ele já foi ali em Vila Isabel, não sei, era o Jardim Zoológico antigo, quando eu sou mais velho. Ele foi ali em Vila Isabel. Então tem até parques, mesmo um programa que a Parque prefeitura de Madureira lançar, que foi feito. Então tem muita oportunidade também para se criar eventos e situações para valorizar também essas questões do turismo local. Mas, de novo, a prefeitura tem que entrar facilitando a vida de quem vai empresariar lá. Olha, nós estamos acabando aqui o nosso tempo, senão a gente não vai poder se despedir, que a gente está a 5 minutos da cair aqui a linha. Então, eu vou pedir você fazer suas considerações finais. Só fechar o pensamento. Seguinte, eu acho que a prefeitura poderia até funcionar como um facilitador, uma forma de treinar esses locais da Zona Norte, escolas de samba, da Zona Oeste, Zona Norte,
para se adaptarem ao turismo, para receberem o turista, né? Com programas justamente para descentralizar o turismo, para explorar outras áreas, para criar mais empregos. Né? A gente tem um eixo muito forte Zona Sul, por que não expandir isso Zona Oeste, Zona Norte, né? Criando novos atrativos? Bom, é isso. Exatamente o que vocês estão falando, Vitor. Então, Vitor, faz suas considerações finais, fala da tua rede social, explica como é que a turma pode te ajudar no teu processo. Olha, como eu falei, meu nome é Vitor Rezende, eu sou turismólogo. A minha área de conhecimento é essa, né, que a gente conversou hoje. Foi um grande prazer trazer um pouquinho desse tema, que é extremamente vasto, né, para vocês. Eu espero que tenha inspirado quem está acompanhando a nossa live. Minhas redes sociais, né, o Facebook, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, é Vitor Rezende, com Z, novo RJ, tudo junto. Meu Twitter é Vitor Rezende RJ, não tenho novo. Ainda estou começando o Twitter, ainda estou engatinhando um pouquinho, mas vocês podem me seguir. Eu estou sempre postando alguma coisa sobre política, não necessariamente sobre turismo, mas vai ser um prazer estar sempre falando com vocês. Quem quiser falar comigo agora, depois da live, mandar uma mensagem, fique à vontade, eu vou responder, tá bom? E foi um enorme prazer estar aqui com você, Fred. Um enorme prazer estar com todo Valeu, mundo Vitor. que Muito está aqui acompanhando bem-vindo, a muito live. obrigado. Pessoal, vou dar uma boa Tá. noite rápido. Lembrando que as minhas redes é Sou Fred Luz. Por favor, peço aos seus amigos, expandam o Vitor, falando para o pessoal começar a segui-lo, né, nas redes sociais dele. Peçam para me seguir nas minhas redes sociais, que é uma oportunidade de me conhecer melhor. O meu WhatsApp é 989-003030. Repassem para as pessoas. Esse nosso trabalho é um trabalho duro, que tem que ser feito por todos nós e depende muito da gente expandir a nossa rede. Como a gente está vendo, a gente tem candidato nascido em Piedade, em Todos os Santos, tem candidato de Campo Grande, tem candidato de Guaratiba, tem candidato da Rocinha, candidato não, postulantes a serem candidatos. O novo está se espalhando. Como a gente agora não pode andar fisicamente, nós temos que nos espalhar nas redes sociais. E você tem uma responsabilidade muito grande, a gente precisa disso, que todo mundo trabalhe junto para que a gente siga nesse processo de trazer gente para entrar na política, para mudar a política, para tirar esses aproveitadores que estão aí. E se não tiver mais gente para entrar, mais gente participando, eles vão ficar entregando esses péssimos governos que a gente tem tido. A responsabilidade é de todos nós. Vamos entrar em campo. Fala, Vitor. Como está nos valores do partido, né? O indivíduo é o agente da mudança. Então, ajude a gente a seja também um agente da mudança, né? Propague as mensagens, participe das redes sociais, compartilhe com seus amigos, para que a gente possa atingir mais pessoas. Venha ser candidato, venha para a estrutura partidária. Boa noite, pessoal. Tudo de bom, Vitor. Prazer enorme estar aqui contigo. Um grande abraço, obrigado, um prazer enorme. Abração. Tchau, tchau. Tchau.